Bom dia. As escolas em todo o país passam por uma fase muito importante, uma fase que foi esquecida ao longo do tempo, em que todas as crianças têm direito à educação, inclusive as crianças com necessidades especiais. É a chamada inclusão. Muitos são os municípios que alegam não ter a possibilidade de fazer esse tipo de inclusão no momento. São crianças que têm grau leve de uma determinada ou doença ou uma síndrome, alguma coisa que afeta o seu desenvolvimento e que antes essas crianças acabavam diretamente sendo colocadas em redes especiais, onde se lida especificamente com determinados tipos de tratamento. A inclusão social veio para que as crianças possam realmente começar a interagir, porque elas não vão viver num mundo isolado a vida toda. Dentro de casa, os pais que convivem com essas crianças que têm algum tipo de excepcionalidade, eles já são acostumados e lidam e preparam os seus filhos para o futuro. Mesmo com suas limitações, os pais tentam transmitir aos filhos o que é necessário para que eles possam ter a sua sobrevivência dignamente. Alguns municípios ainda não fizeram esse tipo de inclusão social. Alguns municípios, eles chega-se o projeto na Câmara e se pede mais tempo para conversar. Não se tem mais tempo para conversar. Não se tem mais tempo para se dialogar. O tempo agora é de fazer, é de exercer. Que essas crianças que têm alguma excepcionalidade, algum transtorno, já desde o seu nascimento, que elas sejam enquadradas nas escolas. Os administradores têm a obrigação de cuidar do seu povo como um todo, não de um, dois, três, ou de uma classe, duas classes ou três classes. São de todas as classes. Então essa inclusão tem que ser praticada o mais rapidamente possível. Isso, junto com o ensinamento e o empenho dos pais que têm essas crianças, vai fazer com que essa criança ela possa se desenvolver melhor, que ela possa criar hábitos de independência, de poder ter uma vida, não digamos assim, totalmente normal, mas dentro do razoável, que ela tenha uma convivência, que ela possa brincar, que ela possa aprender e que os municípios façam a sua parte. Se for preciso colocar um professor e um monitor dentro de uma sala de aula, que coloque. Se for preciso colocar um professor e dois monitores ou dois professores dentro de uma sala de aula, que o coloquem. É a parte que o Estado, que o poder público tem que fazer. Essas crianças elas não podem crescer à margem de uma sociedade que elas vão ter que conviver no futuro. Então, atenção você prefeito, atenção você que ainda está nesse tipo de pensamento. Câmaras de vereadores que o projeto já está lá em discussão há um monte de tempo. Né? Aí quando chega na hora H, muitas vezes, vamos conversar novamente para ver o que nós podemos adequar. Mas o projeto está lá já faz um tempão. É igual o plano diretor. Muitas vezes são situações protelatórias que acontecem e que o plano diretor já está lá, por exemplo, há 6, 7 meses. E quando chega no dia, o que se faz? Se pede vista daquele processo. Vista do projeto que está, não do processo, do projeto que está lá. Em discussão há 6 meses. Por 6 meses você não tiver o tempo de dar uma olhada. As adequações que podem ser feitas antes de terminar o prazo para fazer a votação já poderiam ter sido tomadas. E algumas câmaras de vereadores são relapsas sobre esse aspecto. E não tomam iniciativa nenhuma. O que muito vereador gosta de fazer, e para depois aparecer na mídia, é pedir de indicação. Eu indico que seja mandada mensagem, moção de pesar, moção de parabenização, solicitação de calçamento na rua. É só o vereador. Ele tem que fiscalizar, ele tem que estar sempre atento, o vereador, para esse aspecto. Não pode chegar na hora um projeto no Legislativo Municipal e eles pedirem mais tempo. Mas esse projeto, com exceção do regime de urgência, que ele chega a toque de caixa e aonde se tem a maioria o projeto passa rapidinho, não precisa nem conversar, nem discussão, só bota na votação e é aprovado.
Com exceção disso, os outros projetos vão para lá com o tempo. Para que pedir vistas de um processo que ele já está lá 3, 4, 5 meses? Por que o vereador não se empenhou para dar uma olhada nisso antes? A mesma coisa com a inclusão social. A inclusão social tem que ser praticada constantemente. Constantemente. As crianças têm que ter o mesmo direito daqueles que estão lá. Quando é um grau de excepcionalidade muito alto, essa criança não tem como realmente participar. E aí se tomam providências necessárias para que mesmo assim ela consiga adquirir uma independência intelectual, pessoal, para o futuro. Os pais preparam, as escolas também têm que fazer a sua parte. E os municípios e os administradores, principalmente com a inclusão social. Uma coisa que demorou muito para acontecer, mas agora está acontecendo. Existem ainda municípios no Brasil que ainda não o praticam, mas vão praticar. Essas crianças precisam aprender, essas crianças têm que ter a sua independência. E a sua independência se conquista com carinho, amor familiar, participação da comunidade, participação da escola no ensino e das administrações. Só assim nós vamos ter uma inclusão social funcionando para um Brasil cada vez melhor, para uma população cada vez maior, e o crescimento no mundo continua acontecendo. Apesar de tantas mortes, tanta coisa que acontece, é guerra, é doença, é uma coisa atrás da outra, o mundo continua girando e o povo continua crescendo. Apesar disso tudo, já estamos indo para 7 bilhões de habitantes nesse mundo, que pede socorro há muito tempo, mas que aparentemente nenhum dos 7 bilhões até agora conseguiu ouvir o seu apelo da Terra. Mas nós temos que ouvir o apelo da nossa sociedade, das nossas crianças. Da forma que ela for, essa criança será o futuro do Brasil. Amada, respeitada, com dignidade, sem discriminação, sem preconceito. O futuro está nas nossas mãos e das nossas crianças. Vamos participar e vamos fazer o futuro acontecer agora. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.